Se você for contar a história da Amazônia e do Brasil, tem que passar pelo BASA. BASA é uma instituição que foi criada na guerra, chamada Banco da Borracha. Banco da Borracha. Depois acabou a guerra e continuou sendo útil. Aí virou Banco da Amazônia, BASA, e hoje é BASA. É as instituições financeiras desse país que mais conhecem a nossa região. Nascida aqui, criada aqui e desenvolvida aqui. Portanto, é por aqui que a gente começa essa pergunta, que é uma pergunta pessoal que eu vou fazer para ele. Essa vida é um verdadeiro jardim de Éden? Interessante. Obrigado, Edu, pela pergunta. Acredito que falar do Banco da Amazônia realmente é navegar por vários jardins, né? O Banco da Amazônia tem um compromisso muito relevante para a nossa região, desde a década de 40 que você cita, com o surgimento lá, fomentando aí o crédito da borracha. E hoje o Banco da Amazônia ele continua com esse core business dele, né? Com esse desenvolvimento da região. E isso é uma responsabilidade que cada dia aumenta mais para nós. Então a gente navega nesses vários jardins, mas tem espinhos nesses jardins, tá? Que a gente realmente precisa... Não é tão fácil assim como ele está dizendo, não. Não é tão fácil, principalmente pela região da Amazônia, essa região intercontinental, né? Que a gente tem várias realidades aqui na Amazônia e o banco está presente nos 7 estados da região norte, nos 9 estados da região da Amazônia Legal, fazendo o que ele faz de melhor, que é gerar emprego, gerar renda, desenvolver essa região, uma região de muitas oportunidades, mas também de muitos desafios. Quais são os estados que efetivamente entram mais profundamente o BASA? O BASA, como eu te disse, ele está presente nos 7 estados da região norte, né? Nos 9 estados da Amazônia Legal. Acre, Rondônia, Roraima, Amapá? Exatamente. Em cada um desses estados a gente tem uma superintendência e estamos presentes em todos os segmentos de negócios, né? Seja no comércio, serviço, indústria, no agronegócio, o banco tem uma carteira muito forte no agro. E aqui no estado do Amazonas e Roraima, nós temos pelo Polo Industrial de Manaus uma característica muito forte que é uma carteira muito presente na indústria, no comércio, no serviço. Sabe, essas multiplicidades, essas multifacetas que tem a Amazônia, obriga de alguma forma o banco a ter sua flexibilidade em função das regiões. Manaus, Zona Franca, acabou. Um monte de empresas internacionais. Alguns são brasileiros, mas a grande maioria são internacionais. Chegam aqui e buscam um apoio financeiro de uma forma diferenciada do que ele encontra em todo o resto do Brasil. Distância física, deslocamento de material, pessoas técnicas para trabalhar. Então, o banco tem uma norma específica para cada característica da Amazônia? E tudo bem, tem sua regra geral, mas eu acho que ele tem que entrar... O banco ele tem sua política de crédito, né? Essa política de crédito, ele rege todo o banco de modo geral, né? E dentro aqui do estado do Amazonas, é lógico que a gente tem uma especificidade quando a gente vem para cá. Eu cheguei aqui em 2020, né? Eu tenho 20 anos de banco, e quando eu cheguei aqui em 2020, já me despertei para conhecer o que era a logística aqui do estado. Isso é verdade. E quando a gente realmente vem para cá do Banco da Amazônia, a gente precisa entender qual é a vocação de cada estado para que a gente realmente possa implementar as ações creditícias para que esse estado possa se desenvolver, para que a gente realmente possa apresentar soluções que vão ao encontro do desenvolvimento, da geração do emprego, de renda. E aqui o estado tem uma vocação muito forte, que é o Polo Industrial de Manaus, por isso que a gente está muito presente no comércio, na indústria, no serviço, e também muito presente nas questões de infraestrutura. Recentemente nós participamos de um projeto muito interessante aqui para o estado, porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente também tem que pensar em logística e infraestrutura. Nós estamos participando do projeto de financiamento do Leão, que interliga o estado de Roraima ao Sistema Integrado Nacional. Isso gera emprego, gera renda, gera segurança energética. E quando a gente fala de desenvolvimento, não tem como falar de desenvolvimento se você não tiver segurança energética. Recentemente estamos participando também de financiamento de portos aqui na nossa região, isso para explorar ainda mais, para melhorar a competitividade logística, para explorar ainda mais esse arco norte do escoamento do grão, que é um grande carro-chefe do desenvolvimento do Brasil, o agronegócio.
E o banco, realmente entendendo a vocação de cada estado, ele pode apresentar soluções específicas para cada estado. Nós temos uma carteira muito forte do agro em Rondônia, nós temos uma carteira muito forte do agro no Tocantins, e aqui no estado do Amazonas nós temos essa carteira muito forte de negócios, de investimentos no polo industrial de Manaus e principalmente aqui no comércio, no serviço e também nos projetos de infraestrutura, seja infraestrutura na área de energia, seja infraestrutura na área de logística portuária, aeroportuária, por exemplo, estamos presentes também nessa ampliação, reformulação do aeroporto, ou seja, quando a gente pensa em desenvolvimento, quando a gente realmente projeta desenvolvimento em cada estado, a gente tem que entender cada vocação e é isso que o banco faz. O banco entende a vocação de cada estado, está presente, é lógico, respeitando todo o marco regulatório de cada estado, respeitando a sua política de crédito e trazendo desenvolvimento para cada região. Uma pergunta muito simples e não quero que você precise dizer que sim e que não, apenas pense financeiramente. A conclusão da BR-319 significaria um avanço considerável nos investimentos econômicos na Amazônia. Porque já existe a rodovia. E não tem cunho político, não. Eu estou pensando financeiramente. A partir do momento que você tem uma rodovia, que você possa confiar nela, com certeza os negócios aqui vão aumentar. Nós tivemos uma experiência da Covid-19, né? Foi uma experiência que realmente trouxe uma memória muito ruim para todos aqui da nossa região e que naquela oportunidade, se tivéssemos talvez uma trafegabilidade dentro da 319, traria mais soluções para aquele momento. E hoje não é diferente, né? Hoje nós temos muitos empresários que dependem também da 319, que se tivesse uma 319 com potencial de trafegabilidade, consequentemente geraria mais investimentos para cá, poderia antecipar a questões de alguns produtos que poderiam chegar via rodovia, porém a gente entende também que a vocação do transporte de carga para a nossa região é uma vocação fluvial, né? A 319 ela é importante porque gera conexão, gera mais uma alternativa de escoamento aí de produtos, de serviço por meio rodoviário, e eu acredito que aqui para a região seria importante a gente ter uma 319 que realmente seja possível trafegabilidade. Sabe, houve uma época em que nós tínhamos o BASA como um deus inatingível, porque ele só trabalhava com grandes empresas, grandes empreendimentos. Você vê nas indústrias aqui, a maioria tem o BASA. Essa mesma casa que nós estamos é um fato, né? Era um grande empresário e que negociações acabou acontecendo. O BASA agora vai em busca daquele menor, daquele que pode ter, que sempre teve. A verdade é que sempre teve essa capacidade, mas agora o banco se despertou e disse, não, eu vou chegar mais perto dele, eu vou criar condições. Como é que isso funciona? Dudu, essa é uma excelente pergunta, né? As pessoas, elas ainda têm o Banco da Amazônia, tem uma imagem do banco, um banco muito travador, muito burocrático, um banco com foco só nos grandes negócios. Não, a gente está presente nos grandes negócios, como eu te falei, por exemplo, projeto de infraestrutura, porque realmente é necessário ter um apoio financeiro para gerar desenvolvimento, para gerar emprego, para gerar renda para a sociedade, mas também o banco está muito presente no micros e pequenos negócios. E é um direcionamento, é uma política do governo federal, é um direcionamento do próprio governo federal que o banco atue cada vez mais forte nos pequenos negócios. Para você ter uma ideia, ano passado nós tínhamos, no banco como todo, nós tínhamos 34, 36 agências de microfinanças. Por que é a microfinança? O banco atende desde aquele empreendedor que ainda não tem um CNPJ, por exemplo, aquela costureira que está lá em casa costurando, aquele artesanato que não se formalizou, não tem um MEI, aquele vendedor ambulante, o banco tem uma linha de crédito chamada microcrédito produtivo orientado. Essa linha é uma política de crédito, é uma política de desenvolvimento do governo federal e o banco aplica essa política. Nós saímos ano passado de 34 praticamente unidades do banco como todo e quase chegamos a 80 unidades, né? Então o crescimento do banco gigantesco no apoio aos pequenos negócios. Ano passado o banco tinha em média uma carteira de aplicar 600 a 700 milhões no Pronaf, na agricultura familiar, que é o carro-chefe hoje do banco. Nós saímos desse volume de 600 a 700 e passamos ano passado para aplicar 1,3, 1 bilhão e 300, um crescimento gigantesco.
E esse ano o desafio do banco é chegar em 2,8 só para os pequenos negócios. Aqui na nossa gestão, ano passado, nós dobramos a nossa capacidade de aplicação do Pronaf, da agricultura familiar. Então, ano passado foi uma aplicação histórica aqui no estado do Amazonas, isso demonstrando o compromisso que o banco tem com os pequenos negócios, com a geração de emprego, com a agricultura familiar, com o microcrédito produtivo orientado. Isso é uma política de governo, é um direcionamento estratégico da nossa diretoria executiva e é uma política que o banco vem ampliando aqui, não só no estado do Amazonas, Roraima, onde nós estamos coordenando esses 2 estados, mas também o banco como um todo. Olha, eu vou passar um dado que você já deve ter, né? Lógico, você deve estar no meio, sabe mais do que eu. Eu estava prestando atenção no noticiário que foi feito na terça-feira passada, terça-feira foi ontem, né? Anteontem. E existiu uma informação do Banco da Bahia, que dizia que eles haviam feito microcrédito na proporção de quase 50 mil pessoas tinham tido, e que, surpreendentemente, só 10% era inadimplente. Significa que você pegar um dinheiro, não significa que você vai gastar o dinheiro. Você tem que ter a responsabilidade de retornar para a sua fonte financeira. Então, o banco, o BASA, nesse caso, vai abrir para muita gente, inclusive pessoas que não têm CNPJ. Essa orientação vem do banco também para que a pessoa possa ter o dinheiro limpo, mas com responsabilidade que vai ter que devolver para o banco. Com certeza. Quando a gente fala do Banco da Amazônia, né, assim, puxando a Desculpa, sardinha... BASA, me perdoa. BASA. BASA, Quando a gente fala do BASA, puxando a sardinha para o nosso lado. Ninguém faz o que a gente faz. Ninguém conhece os desafios logísticos, os desafios econômicos, sociais da Amazônia como o banco conhece, né? Ninguém oferece uma linha de crédito, por exemplo, para desenvolvimento, para a renovação de frota, parque produtivo da indústria, com um prazo de 10, 12 anos, com até 2 de carência. É uma linha específica que o banco tem com taxa subsidiada do governo federal por meio do Fundo Constitucional, que é o FNO. Né? E dentro fazendo esse overview todo, eu estou dizendo que também para o microcrédito, nós estamos aplicando não só os recursos da carteira própria, mas também estamos aplicando os recursos da carteira do FNO, que é subsidiada pelo governo federal. Perfeito. E quando a gente fala de crédito, nós estamos falando de responsabilidade. Né? A pessoa, ou o empresário, ou o produtor rural que venha pegar esse crédito, ele tem uma responsabilidade, não com o banco, mas uma responsabilidade social de pegar esse recurso que é subsidiado, gerar valor na tua propriedade, no teu empreendimento, melhorar a qualidade de vida das pessoas que compõem essa sua micro-região por meio do teu empreendimento e devolver esse recurso, porque é um recurso público, para que o banco possa pegar esse recurso e aplicar para novos empreendedores, para novos produtores rurais, ou seja, para ampliar essa cadeia de desenvolvimento. São mais negócios que geram mais empregos, geram mais rendas e, consequentemente, melhora a vida, a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem. Fora digitalmente, como é que a pessoa chega no BASA? O banco hoje também é muito boa essa pergunta. O banco hoje está passando por um processo de modernização, de transformação. É um processo que nós contratamos uma empresa de consultoria e estamos ampliando os nossos canais de atendimento. Né? Então, nos próximos 6 meses, o banco vai dar um salto muito grande com a abertura da conta digital. Isso já está previsto no nosso portfólio. Hoje a gente não tem esse produto para oferecer para a sociedade, mas nos próximos 6 meses já está mapeado e a gente vai ter esse produto. Hoje o cliente procura qualquer uma das nossas agências, o cliente pode entrar no nosso site www.bancoamazonia.com.br, se informar onde é que fica a sua agência mais próxima, pode lá mandar e-mail para que seja atendido por um dos nossos canais de atendimento, os nossos gerentes. Então, nesse exato momento, ele tem que procurar uma agência, um local físico, para que ele possa se relacionar. Mas, breve, com esse processo de transformação, e aí falando um pouquinho de transformação, se você me permitir, lógico, o banco está dando um salto muito grande, principalmente na qualidade no atendimento. Né? Hoje, a agência, por exemplo, ela está focada em vários negócios. Então, um gerente de agência, ele cuida desde o pequeno negócio até o grande negócio. E o banco está segmentando as suas carteiras. Então, nós vamos criar carteiras segmentadas específicas para cada negócio. Ou seja, nós vamos criar carteira específica para o microcrédito produtivo orientado, para as micro e pequenas empresas. Nós vamos criar uma carteira específica para o lado empresarial e nós vamos criar carteiras específicas para o agro rural. E a agência, ela vai com foco total nos pequenos negócios. Então, o banco vai estar se preparando para dar esse salto ainda
maior de qualidade no atendimento e trazendo segmentação, ou seja, especializando o seu corpo gerencial, a sua equipe técnica, justamente para oferecer uma melhor solução para nossos clientes, para a sociedade, uma solução que seja mais ágil, mais rápida e que atenda o cliente na velocidade que ele realmente necessita. Como que eu me classifico como um microprodutor? Um cara pequeno. O quanto é pequeno para eu chegar no banco? Dentro da avaliação técnica. O banco hoje ele atende, desde lá, por exemplo, nós temos desde o Pronaf B, que são aqueles que o faturamento até que tem um limite de crédito, ou que possam pegar um crédito de 8 mil, 2 mil, 4 mil reais, desde aquele pequenininho até o produtor rural, que é o grande empresário rural. Então, hoje, o banco ele tem um atendimento específico para essa carteira do Pronaf, que vai ficar nas agências. Então, o que é o Pronaf? Programa da Agricultura Familiar, que vai ficar nas agências, com exclusividade para atender esse público, porque nós queremos dar esse salto, como eu te falei, sair de 1.3 de aplicação para 2.8 de aplicação só no Pronaf no ano de 2024. Então, nós precisamos ter gente especializada para cuidar do Pronaf. Então, o microprodutor ele se enquadra ali com faturamento abaixo de 500 mil reais, ele está lá enquadrado dentro dos programas do Pronaf, Pronaf A, Pronaf B, Pronaf Floresta. Esse cliente hoje ele é atendido especificamente nas agências. Hoje nós temos uma ferramenta que nós chamamos de base digital, e aí é interessante falar que essa ferramenta potencializa, por exemplo, a assistência técnica, porque não tem como o banco crescer, fazer Pronaf, aplicar o Pronaf se não tiver assistência técnica. E aí eu faço mais uma vez um convite aí para o nosso time do IDAM, para que nos ajude a aplicar esse Pronaf. Nós temos um recurso do Pronaf voltado aqui para a agricultura familiar no estado do Amazonas, e aí precisamos muito da parceria do IDAM. Hoje nós estamos contando com as assistências técnicas privadas, né, que tem nos ajudado muito a crescer na aplicação do Pronaf, e esse público, que é o micro pequeno, respondendo a sua pergunta, que é um faturamento, aquele que fatura abaixo de 500 mil reais. Acima de 500 mil, ele vai ser um médio produtor que vai ter um outro direcionamento, ele já sai da linha do Pronaf, e ele já tem um direcionamento específico. O BASA não é responsável dessa pergunta que eu vou lhe fazer. O quanto que o BASA é procurado pela área do turismo na Amazônia, não só no Amazonas? Tem um peso isso dentro do conceito geral do banco? O banco hoje está presente em todos os segmentos, comércio, serviço. Dentro desse serviço tem a parte do turismo também, né? Lógico que o turismo sofreu muito, principalmente pós-pandemia, né? A atividade ela teve um declínio, né, econômico, isso é natural pós-pandemia, mas o banco nunca deixou de apoiar todos os setores. Então, o banco é procurado, não como é procurado, por exemplo, com a relevância que é procurado, por exemplo, o comércio, a indústria, por exemplo, do polo industrial, mas tem algumas empresas que querem se instalar, por exemplo, fazer um retrofit no seu hotel, querem construir um hotel, e aí o banco analisa a viabilidade econômica desse empreendimento para poder apoiá-los. Eu posso dizer para ti, então, que, na verdade, o Éden é só no nome, que a trabalho é beça, né, colega? É muito trabalho para convencer todo mundo. Olha, os teus argumentos são perfeitos, então queria te parabenizar e obrigado pela tua presença. Nós que agradecemos, assim, colocamos o banco sempre à disposição da sociedade. Eu acho que quanto mais veículos de comunicação puder falar para a sociedade do que é o banco, o que o banco faz, que o banco atende desde o microcrédito produtivo orientado, aquele produtor, aquele empresário que está começando a sua atividade, até as grandes empresas. Tem linhas de crédito específicas para isso, com taxa de juros subsidiada pelo governo federal, com prazos alongados, ou seja, uma oportunidade de negócio para alavancar realmente a tua empresa, alavancar a tua propriedade, que você que é produtor rural. Nós que agradecemos, quanto mais veículos puderem divulgar as nossas ações de um banco responsável pelo desenvolvimento econômico, social, que gera emprego, que gera renda e que contribui para a melhoria na qualidade de vida das pessoas na região, mas fortalece o desenvolvimento na nossa região. Olha, só nossa participação é importante, o Furacão está sempre preocupado com os acontecimentos que ocorrem no dia a dia, no desenvolvimento, no crescimento socioeconômico das pessoas. É aqui que a gente vai fazer sempre a história.